A casa caiu de vez, pois Ernesto vai ser desmascarado, vai para a prisão e ainda vai implorar perdão para sua esposa, ou melhor, ex-esposa Helena. Gente, Ernesto não é rico, ele não se chama Ernesto, ele então será preso por dupla identidade. Pois ele então roubou essa identidade, ele não é nada do que ele pensava, do que pensavam no que ele era, e Helena então terá um final feliz ao lado do seu amor Pedro, com seu filho também. Então fique aqui e saiba tudo o que vai acontecer da prisão, por quais crimes ele vai ser indiciado e também sobre essa troca de identidade que ele teve. Pois é, então veja tudo isso aqui agora comigo atualizado. A casa caiu, o nosso Ernesto não é Ernesto e vai ser totalmente desmascarado. No meio da noite, Ernesto Miguel parou ao sinal do painel. Ele estava sem gasolina. Ele adormeceu no banco do motorista, que estava reclinado, e acordou na manhã com um sol forte. Deve ter estado muito quente, porque os carros estavam lá e era preto. As janelas fechadas e ele estava de terno completo, camisa executiva e gravata. Além disso, sem óculos de sol. Ele tomou um gole de água e então percebeu que provavelmente não bebia mais. Todas as garrafas no banco de trás estavam vazias e mutiladas. Ele olhou em volta do lado de fora e saiu do carro, enrijecido por ter dormido no banco de motorista. Ele começou a se afastar do carro sem se preocupar em fechar a porta. Ernesto continuou a caminhar na área desconhecida do deserto. Ele bebeu o último gole de água. Alguns passos depois, ele começou a tossir. Ele cobriu os olhos contra o brilho do sol em um período desconhecido de tempo depois. Ele parecia estar perto de uma estrada de terra. Ele tirou a jaqueta e a usou para proteger a cabeça e fornecer uma sombra para sua visão. Ele tropeçou em uma rocha e se levantou novamente. Ernesto continua caminhando, protegendo sua jaqueta cinza. Tudo ao seu redor parecia seco e ressecado. Ele parecia queimado do sol. Ele olhou para cima e rapidamente desmaiou ao sol. Ele então ouviu um menino chamar seu pai. Em seu estado de confusão, ele disse o nome de Nico. O menino se aproximou dele e Ernesto não conseguia vê-lo com clareza. Ele tentou se levantar, mas não conseguia. Ele pareceu desmaiar. O menino chamou seu pai com urgência. O pai do menino chegou e mandou o filho buscar a água. Ernesto estava quase inconsciente, mas respirando. Naquela noite, o homem e sua família chamaram a polícia. Ele disse a eles que o homem que encontraram estava no seu quarto. Ernesto tremia. Havia um cobertor sobre eles de cinta para baixo. Ele parecia delirar. Os dois policiais entraram na sala e reconheceram como o homem que os federais estavam procurando. Eles tinham uma cópia de aviso de alerta com eles, então eles o confirmaram. Poucos dias depois, Pedro trouxe Helena para o apartamento que alugou originalmente. Ele o recordou e decorou completamente. Ela gostou das cores brilhantes. Ele deu a ela o armário do quarto inteiro, dizendo que sabia que as mulheres precisavam desse tipo de espaço e disse que colocaria suas coisas no quarto de Nico. Então, não mostrou a ela o quarto de Nico, que tinha menos da metade do tamanho do quarto do casal, mas tinha uma cama com estrutura da forma de um carro, fotos de carro na parede, uma TV de tela plana. Então, Helena reclamou sobre isso, dizendo que ela não podia esperar até que Nico visse. Eles se abraçam e ela disse que tinha um telefonema informando que Ernesto queria vê-la para pedir perdão. Ela queria fechar esse capítulo de sua vida. Pedro disse-lhe que fosse isso e deixasse em paz de uma vez. Depois que ela saiu, ele sentou-se no computador para trabalhar e esta chegou com um jantar daquela noite, dizendo que tanta coisa tinha acontecido que Helena não teria tempo de cozinhar. Então, ele contou a ela sobre a competição e que, se vencesse, estaria supervisionando a construção dos carros da Ginette. Este ficou impressionado, mas disse que era muito longe. Ele disse que era apenas uma viagem de avião, mas também não tinha vencido ainda e era uma competição muito difícil. Ela estava prestes a começar a cozinhar quando ele lembrou que era hora de tirar Nico da escola e eles saíram. Ele disse que era apenas uma viagem de avião e que logo então retornaria. Helena foi ver seu ex-marido na prisão. Deve ter se passado mais do que alguns dias, ele ainda não tinha queimaduras de sol. E eles falam um telefone em cada lado de uma janela. Ele disse que queria pedir perdão cara a cara para que ela não tivesse dúvidas de que ele se arrependeu.
Ela disse que aceitou suas desculpas. Ele implorou que ela trouxesse Nico para que ele pudesse vê-lo e ela disse: "Claro que não. Eu não vou trazê-lo para este lugar. Não quero que ele saiba que você está na prisão." Ela passou a explicar que não queria tirar a imagem positiva que Nico tinha dele. Quando ele perguntou o que ela iria dizer a ele, ela disse que diria que ele foi para Canadá, já que eles não iriam ficar juntos. "Nicholas te ama e eu quero que ele tenha isso em seu coração. Você foi um bom pai para ele. Ele disse que seu amor por Nico era a melhor coisa de sua vida. Prometa que ele não vai me odiar." Ela disse que ele é incapaz de odiar alguém. Ele agradeceu a ela pelos anos em que foram felizes. Ela disse que eles estavam felizes até que ele fizesse o que fez. Ele disse que não queria compartilhá-la. Ela perguntou por que ele roubou a identidade de outro homem. Ele disse a ela que era ressentimento, que para Isabel ele não era ninguém, que ela sempre o comparou ao filho. Quando ele procurou por ele e o encontrou morto, ele decidiu se passar por ele. Ele perguntou a ela se ela teria se apaixonado por um ninguém. Então se surpreendeu com a tolice da pergunta. Ela disse sim, sua origem não era importante para mim. Eu estava apaixonada por você, por todas as coisas boas. Eu teria te amado para sempre, exceto que você me machucasse muito. Então, ele implora perdão, esperando que algum dia ela o fizesse. Ela diz que se ele não tivesse mais nada a dizer, ela precisaria ir. Então ela se levantou e estava prestes a desligar o telefone quando ele, em lágrimas, pediu que ela dissesse a Nico que ele fazia tudo por amor. Ela estava chorando demais e chocada. Então ela desligou o telefone. Ele não viu a sair, pois estava olhando para a mesa à sua frente. Finalmente ele ergueu os olhos e perguntou a Deus por que a viu abandonado. Ele continuou a chorar. Um funcionário do banco, então, entregou um grande cheque para Isabel, provavelmente com ativos que antes pertenciam a Ernesto. Horácio estava presente. Ele perguntou o que ela planejava fazer com o dinheiro. Ela disse que estabeleceria uma base de busca de pessoas desaparecidas. Era assim que ela pretendia homenagear seu filho. Tanto Horácio como Mônica a parabenizam. Dr. Vega deu a melhor notícia para Nico. Ele está livre da doença, ele está curado. Ele havia vencido a luta contra a leucemia. Helena chora com lágrimas de felicidades. Rodolfo assistiu à coordenação de Ernesto em seu verdadeiro nome, Miguel Hernandes. Há 40 anos de prisão por roubo de identidade, tentativa de homicídio e fraude corporativa. Ele não disse nada no tribunal e nada novamente enquanto era levado para a cadeia. Ouvimos então a triste música de violência pela última vez.